e eu acho que já está online com a gente. Aline, eu acho que é a primeira vez que você começa falando shalom, pessoal, só que sem você ainda consegue sorrir. Eu admiro demais a sua resiliência. Não é aquele shalom pessoal do canal, mas é o shalom talvez com mais força que a gente deseja numa situação dessa. De todos os vídeos que você já fez, é o cumprimento mais forte que você vai dar com a palavra shalom, eu imagino. Pois é, justamente eu sempre começo meus vídeos, minhas lives falando shalom. Shalom a gente usa em Israel como olá, mas na realidade shalom, a tradução literal é paz. Então eu acho que realmente essa live a gente tem que começar com shalom, paz, que é uma coisa que realmente está faltando nas últimas 48 horas aqui em Israel, infelizmente. E, pessoal, só para vocês entenderem, eu acho que é isso aqui eu posso falar, porque a própria Aline já anunciou ontem. Eu agradeço muito, Aline, a sua disposição de estar comigo aqui esclarecendo. O nosso objetivo aqui não é financeiro, marqueteiro, impulsionar os canais de maneira nenhuma. É apenas ajudar, porque, em primeiro lugar, tem muita gente que não sabe o porquê dessa guerra, sabe que ela está tendo, mas não sabe nem o que é israelense, o que é palestino, o que é judeu, confunde as palavras, o que é sionita, o que não é, o que é faixa de Gaza. A gente quer explicar de uma maneira clara o porquê desse conflito. Em segundo lugar, tirar alguns mitos e algumas desinformações que já estão surgindo aí na internet e terminar conclamando realmente a paz, porque, como dizia já o Martin Luther King, em situações de conflito, ele não teme tanto o ódio dos maus, mas o silêncio dos de bem. Então, a gente tem que colocar isso aqui com muito tato, muito respeito, mas muita clareza para vocês. E a Aline, ontem, ela teve que simplesmente abrir o guarda-roupa e ajudar o marido dela a tirar o uniforme e fazer a mochila, porque ele foi convocado, ele é reservista de volta, e ela está no apartamento dela, grávida, e com outro bebê, que aproveitamos esse momento que ele está dormindo para fazer essa live, mas ela está ligada o tempo todo lá. Aline, muito obrigado por sua gentileza em estar conosco. Eu sei que seu público também está assistindo através do Israel com a Aline. Pois é, justamente, quando a gente começou a conversar se a gente ia fazer essa live ou não, eu falei que eu não queria fazer essa live, eu não queria fazer a live anterior, eu não quero fazer nada nessa semana. Por mim, eu ficava em casa com meu filhinho, distraída no parquinho aqui atrás. Não é um assunto que eu gosto de falar, mas eu sei que ele, infelizmente, é necessário de se falar. A gente tinha programado uma coisa super legal para esse domingo. Domingo é o dia que a gente sempre posta aqui no Israel com a Aline. Então, eu tinha programado uma coisa super legal da caverna de Teumim, de escavações arqueológicas, mas, infelizmente, os nossos planos foram mudados. A gente ainda vai postar sobre Teumim, mas não vai ser hoje e não Eu vai também ser... tinha para o meu canal na segunda-feira, eu ia fazer ao vivo uma live respondendo coisas da Bíblia, mas eu vou cancelar essa live e vou deixar que essa que estamos fazendo aqui fique amanhã também no Rodrigo Silva Arqueologia, porque é o assunto que merece atenção agora. Pois é, eu falei isso ontem quando eu estava ao vivo. Na realidade, é a minha primeira guerra em Israel. Eu moro aqui já por volta de 15 anos e é a minha primeira guerra que eu estou em Israel, porque muitas vezes a gente fala da mídia sensacionalista, muita gente gosta de distorcer a verdade, fala que Israel vive em guerra e que tem guerra todo o tempo, e a realidade não podia ser mais longe disso. Na realidade, Israel é um país pacífico. Israel foi eleito no ano passado o quarto país do mundo mais seguro para se fazer turismo. Então, Israel é um país pacífico, um país tranquilo, que há ocasionalmente operações militares, há eventos, obviamente, específicos que mexem com Israel, mexem com a população palestina, com a faixa de Gaza, mas são coisas realmente específicas e são operações militares. Essa é a primeira guerra que Israel tem desde 2006. A última guerra oficial que Israel teve foi a Guerra do Líbano, a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Então, realmente não é uma coisa que a gente está acostumados. Não espero que seja a última, apesar de eu não acreditar nisso. Infelizmente, a gente está de novo em uma guerra e realmente uma guerra que pegou a população muito de surpresa mesmo.
Eu estava em 2006, quando teve a guerra do Líbano, eu estava em escavações em Tel Dor, e eu me lembro, na época, que eu tenho inclusive no meu celular, a gente estava na fronteira de Israel com o Líbano, quando a gente viu alguns bombardeios, e também escavando em Tel Dor, já no Mediterrâneo, quando a gente escutou alguns barulhos de pum, era uma coisa assim meio abafada, e alguém falou, eles estão aqui bombardeando e estava com o risco do Irã entrar na batalha, a gente teve que interromper a escavação e sair do país mais cedo. Mas nem de perto foi o que nós estamos vendo aqui, foi muito localizado. E depois dessa guerra de 2006, que realmente não foi tudo isso aí, como a Aline falou, lógico, guerra sempre é guerra, mas não nessas proporções. A outra guerra dessas proporções que eu conheço pela história, me corrija se eu estiver errado, foi a guerra do Yom Kippur, em 1967, né, que tentaram pegar o Israel também ali numa surpresa, no feriado. Não conheço outra de grandes proporções nesse meio tempo. Então, realmente tem muita gente dos próprios noticiários de Israel fazendo muitos paralelos entre o que aconteceu agora e o que aconteceu na Guerra de Yom Kippur, em 1973. A 73. Guerra de... Corrigindo, que eu falei 67. 67 foi a Guerra de 6 Dias. Corrigindo para 73. Desculpa. Então, a Guerra do Yom Kippur, ela foi uma guerra que os países, parte dos países árabes vizinhos, eles atacaram com o objetivo de destruir Israel. Eles fizeram isso no Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico. Para quem não sabe, no judaísmo, os judeus religiosos, quando eles guardam o sábado ou Yom Kippur, os feriados, eles estão sem celular, estão sem comunicação eletrônica, o rádio está desligado, a TV está desligada, está todo mundo focado nas sinagogas, em família, com Deus. É um dia muito espiritual. E justamente em 1973, no Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, os países árabes juntaram para fazer um ataque com o objetivo de destruir Israel, pegou realmente Israel de surpresa. E por isso, entre o momento que Israel começou a ser atacado, até que Israel acordou para entender o que estava acontecendo, botou suas tropas a lutar, esse início de guerra desestabilizou Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Ontem não só foi Shabat, como ontem era Simchat Torah. Simchat Torah é a festa do final de tabernáculos. Então ontem era sábado, era Simchat Torah, final de tabernáculos, estava todo mundo nas sinagogas dançando, quer dizer, na sexta-feira estava meu marido com meu filhinho nos ombros, dançando na sinagoga, em volta com os livros de Torá, e em menos de 24 horas ele já estava no fronte de guerra, quer dizer, não foi à toa que o ataque foi organizado dessa maneira, e realmente, infelizmente, pegou Israel de surpresa. Uma coisa que ninguém imaginou, que um ataque com essas proporções, a gente está falando de centenas de mortos em Israel, ninguém imaginou que um ataque desse seria possível, e eles conseguiram... Eu tenho aqui os números, já passam de 900 pessoas, mas são dados de 3 horas atrás. O número de mortos já passa de 900, infelizmente. A gente não queria ficar dando dados, multiplicando desgraça, mas é importante, talvez, atualizar o pessoal, né? Há 3 horas atrás, já havia mais de 900 pessoas mortas nesse conflito. Sim, imagina, quando eu fiz a minha live ontem, a gente estava falando de 250 mortos. E agora, menos de 24 horas depois, a gente já está falando de mais de 900. Realmente foi um ataque que pegou Israel de surpresa, pegou a população de surpresa. E quando a gente fala de mortos aqui, a gente está falando, pessoal, da grande, grande, grande maioria civis. Porque quem organizou e quem perpetuou esse ataque foi o Hamas, que é um grupo terrorista. O Hamas tem o objetivo de aterrorizar e matar a população israelense, principalmente civil. O objetivo deles não é a luta da causa palestina. A gente pode falar mais sobre isso, mas o objetivo do Hamas não é e nunca foi a criação de um Estado palestino. Sim, o objetivo do Hamas é a destruição de Israel e de toda a sua população, crianças, mulheres, idosos, homens, civis, militares, toda a população de Israel. E por isso a gente está vendo números, e quando a gente fala de 900 mortos, a gente está falando de a maioria civis, inclusive mulheres, crianças e idosos. E eu queria até dar um detalhe, um destaque a mais isso aí. Para a gente aqui, 900 pessoas. Mas eu quero reduzir esses 900 a 1. Por que 1? Cada uma dessas pessoas tinha o equivalente ao Brasil, que já chamamos de CPF.
Em Israel não existe CPF, mas existe uma identidade do pessoal lá. O equivalente que nós brasileiros chamamos de CPF, nos Estados Unidos é o Social Security. Era uma pessoa com CPF, era uma pessoa com nome, sobrenome, sonhos, famílias. Porque quando fala 900 pessoas, por mais que seja dantesco, o número é frio. O número não tem rosto, o número não tem sonho, o número não era meu vizinho, o número não era meu amigo. Esses números, por favor, não fiquem presos à matemática dos números. Entendam que cada um desses era um ser humano como você, podia ser seu pai, sua mãe, e eu acho que nós não estamos cometendo nenhuma atrocidade em dizer que dessa proporção, esse ataque a civis para Israel, o último que fez isso não nessa proporção, numa proporção maior, mas eu digo assim, em termos violentos, foi Adolf Hitler. Foi o nazismo que matou 6 milhões de judeus, e depois disso houve muitos ataques, civis morrem aqui e ali e tal, mas ataques diretos a civis, tirando pessoas de dentro da sua casa, arrastando pelos cabelos mulheres, e outras coisas que a gente nem pode falar, senão o YouTube derruba a live aqui. Eu só vi algo parecido quando os nazistas começaram a arrancar judeus das suas casas lá na Alemanha, na Polônia, e quebrar tudo, e tirar a roupa das mulheres em público. É muito parecido. Lógico que o de lá foi numa proporção maior, mas o ato é muito semelhante. Sim, tem imagens horríveis rolando no Telegram, rolando em algumas redes sociais que não tem tanta vigilância como o YouTube. Eu, pessoalmente, prefiro... Eu acabei vendo uma ou outra contra a minha vontade, mas eu estou tentando não olhar, porque as imagens realmente são horríveis. Horríveis, horríveis. Crimes contra a humanidade de crianças, mulheres, simplesmente sem nenhum respeito à vida. E a gente está fazendo essa live também hoje porque muita gente se pergunta onde é que está o lado certo, quem está certo, quem está errado nesse conflito, de quem é a culpa nesse conflito. E, obviamente, ninguém é o bonzinho na história. Quer dizer, obviamente, Israel cometeu erros no seu passado, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente tem que lembrar que é um grupo terrorista lutando para destruir uma população civil, de mulheres, crianças, idosos, quer dizer, pessoas que a única coisa que eles fizeram é serem pessoas em Israel, não todos judeus. A gente tem que lembrar, quando o Hamas ataca a Israel, eles atacam indiscriminadamente. A gente teve também cristãos que foram mortos nos ataques do Hamas, e infelizmente a gente não vê a mídia falando sobre isso, mas a gente teve, por exemplo, uma cristã da Alemanha que foi morta entre essas 900 pessoas. Tiveram pessoas também das Filipinas e tailandesas, que são pessoas que trabalham em Israel, são cristãos que trabalham aqui. Esse é o seu ganha-pão, mandam dinheiro de volta para casa, que também foram pegos. Quer dizer, é um ataque completamente desumano. E o Rodrigo preparou uma explicação histórica, mas só antes de a gente entrar na explicação histórica, para aqueles que têm dúvida de que lado de que lado apoiar nesse conflito. Eu acho que tem que apoiar as populações inocentes dos dois lados. Tem que lembrar que Israel não está em guerra com os palestinos. Israel não está em guerra com a faixa de Gaza. Israel declarou guerra contra o Hamas. E por isso, quando a gente fala, pessoal, vamos nos focar no Hamas, no grupo terrorista. Isso não inclui as mulheres, as crianças inocentes, as pessoas inocentes da faixa de Gaza, que são muitíssimas. Então, vamos focar que o inimigo de Israel, a declaração foi feita contra o Hamas, e para quem quer saber o que o Hamas acredita, eu acho que eu e o Rodrigo, a gente tem que dar a palavra ao Hamas. Então, enquanto a gente estava aqui, eu abri o Estatuto do Hamas, para vocês ouvirem o que eles acreditam. Não é a Aline, não é o Rodrigo agora falando com vocês. Esse aqui é o Estatuto do Hamas. Vamos ouvir o que eles acreditam. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibi-os o mal. E credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria é iníqua.
Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. A humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá, ou por um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas, por serem desobedientes e transgressores. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Pessoal, isso é o que o Hamas acredita. O Hamas aqui claramente fala de ódio a Israel, aos judeus e aos cristãos. Vocês ouviram? Os povos do livro, judeus e cristãos. O Hamas busca a destruição de Israel. O estatuto, ele é enorme, pessoal, não vou ler aqui todo ele para vocês. Quem tiver interesse é só botar na internet, Estatuto do Hamas, vocês acham em poucos segundos isso. Mas o Hamas busca a destruição do Estado de Israel e a gente aqui pode dizer para eles que isso não vai acontecer. Infelizmente, eles estão causando muita dor e muito sofrimento dos dois lados, tanto para a própria população deles, como para a população de Israel. Mas agora, Rodrigo, eu queria passar a palavra para ti começar aqui a explicar como a história surgiu. A história vai responder isso aí. Antes de entrar na questão da história, eu só queria fazer um adendo a isso que você mencionou aí, porque no Brasil já tem alguns aí, até de várias áreas, fazendo um movimento de apoio ao Hamas no Brasil. Não sei como, mas tem. Não sei como, no sentido assim, com que mentalidade. Mas pessoas ligadas à política, à mídia, já estão na internet aí, apoio ao Hamas, porque Israel é terrorista, Hamas está se protegendo, tem influências dizendo que todo esse ataque aí foi apenas uma proteção dos palestinos. Deixe-me apenas acrescentar uma coisa. O Hamas é sunita, nós vamos explicar tudo isso, o que é sunita, o que é xiita, de onde que vem, e eles não querem criar uma Palestina para os palestinos. Por que eu digo isso? Porque 7% dos palestinos são cristãos. E não querem um lugar onde 7% da população cristã possa ter a sua liberdade de culto. Então você aí que é cristão e está achando que é uma coisa boa e não sei o quê, vamos pegar a minoria que está lutando contra os opressores, lembre que 7% dos cristãos palestinos também sofrem nas mãos de um governo que tenha esse tipo de fala como sua propaganda, como seu estilo de governança. E lembrando que Palestina não é só Hamas, você tem o Fatah ali também. Não vamos esquecer de um nome que para os palestinos é um herói e certamente não subscreveria o que está acontecendo, que é Yasser Arafat. Tá certo? Lembra que houve uma guerra do Fatah contra o Hamas, recentemente, foi em 2006, se eu não me engano, ou 2003, agora, recentemente, nos anos 2000, houve uma guerra na Palestina do Fatah contra o Hamas. Ou seja, eles também matam palestinos, se preciso for, para poder impor a sua política. Então, qualquer política que exija o genocídio do meu oponente, ela por si só já me deu as razões que eu preciso para não apoiá-la. Pois é, o objetivo para o Hamas é mais importante matar israelenses do que proteger a população palestina. E por isso a gente vê quantos palestinos foram mortos pelo Hamas nos últimos, desde 2000. A gente pode falar aí desde 2006, realmente, que o Hamas ganhou força na faixa de Gaza. Eles mataram milhares de palestinos, alguns de maneira bem direta, quer dizer, palestinos que não apoiavam Hamas, ou palestinos que eram opositores políticos, por exemplo, palestinos que apoiavam o Fatah e não o Hamas, foram mortos, foram atirados de edifício, palestinos que não concordavam com a ideologia do Hamas por serem ou muçulmanos laicos, ou serem cristãos, ou terem outra orientação sexual, quer dizer, a gente vê o quanto da população palestina foi morta pelo Hamas, propositalmente,
Também, o Hamas, quando luta contra Israel, em conflitos dentro da faixa de Gaza, eles usam a própria população civil deles como escudos humanos. Uma das coisas que é sabida já há muitos anos, o maior QG do Hamas, desse grupo terrorista, fica nos subterrâneos do maior hospital de Gaza. Uhum. Porque, para eles, no melhor dos casos, Israel decide bombardear o Hamas e Israel vai matar centenas, talvez milhares de pessoas inocentes, que é um hospital enorme. Ou, em outro caso, Israel não vai atacar e o Hamas está protegido por estar dentro desse hospital. Então, muitas vezes, eles usam escudos humanos palestinos e aconteceu já de parte desses escudos humanos por erros do Estado de Israel, do Exército de Israel, acabaram falecendo. E também, quando eles lançam mísseis contra Israel, pessoal, muitos desses mísseis são mísseis fabricados dentro da própria faixa de Gaza, não são mísseis com mira precisa. Eles mais ou menos veem, olha, essa é a direção de Israel e eles lançam o míssil, principalmente os mísseis de curto alcance, que são os que caem na zona próxima da faixa de Gaza, que são a maioria dos lançados. Esses mísseis, com o vento, eles podem ser desviados. E eu não sei os números desse conflito, mas do conflito anterior que houve, 10% dos mísseis lançados pelo Hamas contra Israel caíram dentro da própria faixa de Gaza. 10%. Quer dizer, a pessoa do Hamas que está lançando míssil, ele sabe que tem 90% de matar a população, chance de matar a população israelense, 10% de cair dentro da própria faixa de Gaza, ele ainda Ele assim assume está o risco. disposto. Ele assume o risco. Porque, no melhor dos casos, atinge Israel, pode fazer danos físicos ou humanos dentro de Israel, e se matar palestinos também aumenta o sofrimento do povo palestino e aumenta também a indignação do mundo, porque o mundo está indignado com o sofrimento palestino. As imagens que aparecem em boa parte da mídia são imagens realmente que mostram o sofrimento palestino, e eu concordo que boa parte da população palestina de Gaza sofre, mas o que muitas vezes não é contado, que eles sofrem pelas mãos do Hamas. O Hamas lança mísseis dentro da faixa de Gaza. Então, que ética, que moral, que valores têm essas pessoas dispostas a matar a própria população deles, inclusive crianças, simplesmente para matar israelenses, talvez conseguir matar israelenses. Então, realmente é uma coisa que é inacreditável de a gente ver. Em 2023, a gente acha que o mundo já deveria estar longe disso, mas ao contrário, o governo do Hamas está disposto a matar a sua própria população, simplesmente com o objetivo de, como a gente viu o estatuto, de fazer a ira de Alá cair sobre judeus e cristãos. Bom, vamos tentar ver se na história a gente consegue colocar vários elementos que eu e a Aline colocamos aqui dentro assim de como se fosse um guarda-roupa organizado, onde você tem as roupas de uma cor, de outras, porque assim soltos vocês podem não estar entendendo. Vou retomar um pouquinho a história, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns mapas e eu e a Aline vamos explicando isso aqui para vocês. Jerusalém foi várias vezes destruída na história. Eu não vou afirmar com certeza absoluta, mas com quase certeza, que nenhuma cidade de todo o planeta Terra foi tanto destruída e reconstruída várias vezes na história, mais do que Jerusalém. Nem a Babilônia, nem a Atenas, nem o Cairo, nem a Roma, nenhuma cidade foi tantas vezes destruída e reconstruída, tantas vezes destruída e reconstruída. E falando da história de Israel de uma maneira mais específica, nós tínhamos as duas grandes destruições de Jerusalém, que foram em 587 a.C., alguns colocam 586, a outra foi no ano 70 depois de Cristo, da Era Comum, que é quando você tem a destruição do primeiro templo por Nabucodonosor e a destruição do segundo templo pelo general Tito e Vespasiano. Esta segunda destruição do ano 70 foi da Guerra Judaica, que começou de 66 a 70. Quando Jerusalém teve o seu templo destruído, aquilo ali ficou mais ou menos abandonado. Os judeus nunca deixaram de morar na terra de Israel, Haaretz Israel, como eles dizem. Sempre teve porções de judeus ali, mas uma grande parte dos judeus morava na chamada diáspora. Diáspora é uma palavra grega que significa literalmente semente lançada. Diáspora significa semente lançada. E os judeus incorporaram, especialmente os judeus de fala grega, essa palavra diáspora para se referir à grande parte da população judaica que já não vivia mais em Israel, porque quando você teve três grandes deportações dos judeus, se eu posso falar, estou falando dos judeus de maneira genérica, mas a primeira
deveria ser mais correto falar dos israelitas, quando os assírios transportaram as tribos do norte de Israel e queriam misturar os que ficaram contra as tribos, tirando ali o norte de Israel. Nessa época, com o sumiço das 12 tribos, só ficaram as 2 tribos do sul, Benjamim, Judá e uma partezinha da tribo de Manassés. Como só sobraram a tribo de Benjamim e Judá, quando Nabucodonosor vem atacar os israelitas, já não era mais correto falar israelitas, eram mais judeus, porque a maior parte que sobrou foi da tribo de Judá. É por isso que até a época dos assírios, você falava mais israelitas. E você perguntaria assim, você é israelita de que tribo? Aí eu sou da tribo de Efraim, eu sou da tribo de Jessé, eu sou da tribo de Dan. Ah, que legal. Depois dos assírios, quando a maior parte das tribos foram exterminadas, sobrou majoritariamente a tribo de Judá, então, indistintamente, eles foram chamados de judeus, já não tendo mais essa preocupação de que tribo você seria. Por isso que na época de Jesus, você tem mais judeus, 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 Judá. O único que tem a sua tribo mencionada é Paulo, que ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, mas era uma coisa mais assim, muito específica, porque na maioria, 99% se diziam judeus, como até hoje, mas essa palavra ainda vai sofrer uma semântica posterior. Depois dessa destruição do ano 70, no ano 132, houve outra destruição ali de Jerusalém. Houve uma revolta por um judeu chamado Bar Kokhba, e ele levou um grande exército de pessoas para atacar Roma, e o imperador Adriano, entre 132 a 135 de nossa era, ele sufocou essa revolta e resolveu rebatizar, aí Jerusalém já se chamava Elia Capitolina, um nome pagão, não era mais Jerusalém, Elia Capitolina. Os romanos tomaram conta, colocaram um templo pagão em Jerusalém, expropriaram os judeus, e a região ficou oficialmente chamada de Síria-Palestina, um nome que os romanos usaram para se referir àquela região. E o nome Palestina tem um trocadilho interessante aqui, a Aline sabe disso melhor do que eu, na língua hebraica, que é uma língua alfabética, a letra P e a letra B são a mesma letra. Só vai diferenciar se você colocar um pontinho dentro, a gente chama de dagesh, ou tirar esse ponto. Então, por exemplo, é como se a gente falasse em português farmácia. Você pode escrever farmácia com F ou farmácia com PH no português antigo. Estão vendo a semelhança entre P e B? Então, Palestina seria um trocadilho com Filistina, a terra dos filisteus. E depois disso eu vou dar um resumão, eu vou passar a palavra para a Aline também comentar um pouco sobre isso. Aí a terra dos judeus, que é a terra de Israel, agora chamada Síria-Palestina, ela deixou de ser um país e se tornou um território cada hora ocupado por um grupo diferente. Vieram os persas na guerra e tentaram ocupar ali. Depois, na época bizantina, com Constantino, a Igreja Católica tomou conta da região. Depois os egípcios tomaram conta da região, depois os sírios tomaram conta. Aí você vai ter no 6º século já o início do islamismo. Então, alguns desses grupos que tomaram conta ali tinham se convertido ao Islã, mas não era um país, era um território ocupado, sempre foi um território ocupado por outro povo, nunca foi um país. Aí começou o revezamento no poder. Vinham os cruzados, que queriam reconquistar Jerusalém para a peregrinação dos cristãos, e vinham os muçulmanos e queriam manter Jerusalém para a peregrinação de muçulmanos. Para os muçulmanos, a importância de Jerusalém vem de uma tradição que ali foi o lugar onde Alá ascendeu ao céu e recebeu as 5 orações do Islã. Mas isso não está no Alcorão. Isso é uma tradição posterior. Aliás, o nome Jerusalém nem aparece ali. E depois desse revezamento, cristãos muçulmanos, cruzadas islâmicos, Saladin e tudo mais, chega em 1517 a conquista dos otomanos. Esses foram o povo que mais tempo ficou dono da região de Israel. Os turco-otomanos, ou otomanos, eles comandaram Israel desde 1517 até 1917. E durante todo esse período, não foi só Israel que foi ocupada. Os muçulmanos também ocuparam Egito, Síria, Jordânia, parte da Arábia Saudita, Líbano, a própria Grécia, Turquia atual,
todos esses países aí fizeram parte do Império Turco-Otomano. Quando, no início do século XX, em 1917 até 1920, 23, houve a queda do poder dos sultões otomanos, e vem a Tartuk e cria a República Turca, que é a atual Turquia, a Turquia não tinha mais condição de manter aqueles lugares ocupados, então começou a devolver esses lugares. Quem entra, então, para tomar conta da região de Israel? O mandato britânico. E foram burocratas que começaram a desenhar ali, no início do século XX, os países do Oriente Médio, tá certo? E nesse aspecto, eu só vou interromper aqui, depois eu mostro com mapas essa nova etapa, mas eu quero dar a palavra para a Aline, que eu dei um resumão aqui, até o início ali do mandato britânico, para vocês entenderem que não houve essa história que havia um país chamado Palestina, Israel chegou e ocupou esse país e expulsou. Isso não é verdade do ponto de vista histórico, tá certo? Eu ainda não entrei na criação do Estado de Israel, estou antes, estou em 1920 ali, onde estava aquela discussão, a quem pertence o Oriente Médio. E para dar a palavra para a Aline, só vou colocar uma pulgazinha aqui. Lembra que nessa época já havia o motor automotivo e havia muito interesse de países europeus sobre aquele pedacinho de mundo que concentra a maior quantidade de petróleo do planeta, tá certo? Só para você entender isso. Então havia interesse da França, da Inglaterra, dos países ali, em ter aquele lugar para si, ou tendo outro administrando, mas que fosse vassalo de alguma monarquia, de algum poder europeu. Aline, não sei se você quer corrigir ou comentar ou acrescentar alguma coisa nisso aí. Não, tá tudo super correto o que tu falou. E tu estava falando do petróleo do Oriente Médio, e eu acho essa história um pouco, não digo engraçada, mas um pouco, porque os britânicos, quando eles conquistam boa parte do Oriente Médio, eles não conquistam com objetivos altruístas. Eles conquistam o Oriente Médio com o objetivo de extrair aqui das riquezas do Oriente Médio, principal delas é o petróleo. E por isso também os britânicos conquistam Israel, não pelo seu valor histórico religioso, sim pelo valor que eles imaginavam que teria de petróleo aqui. Eles vão passar 30 anos em Israel, pessoal. Eles vão escavar Israel do norte a sul, vão cavar buraco, vão investir uma grana para pegar o petróleo de Israel, para depois de 30 anos descobrir que Israel não tem petróleo. Quando a gente fala da briga do Oriente Médio, realmente muitos países brigam por causa do petróleo, por causa de riquezas físicas. A questão de Israel é uma questão histórica, religiosa, cultural, mas Israel, entre suas riquezas, são históricas e não o petróleo. E justamente, eu acho que foi esse um dos motivos que os britânicos, entre aspas, abriram mão de Israel. Mas daí eu já vou me adiantar um pouquinho na tua história, Rodrigo. Tu quer antes mostrar os mapas e depois eu Quero mostrar os mapas aqui. A Laura vai colocar os mapas para a gente aqui, olha. Isso aqui é o primeiro mapa da área. Ainda usava o nome Palestina, porque era o nome usual desde a época dos romanos, gente, tá bom? Não é um país, não. Aí criaram o Estado árabe, que estava sob proteção do mandato britânico. E é interessante dizer que aí você vê a faixa justamente vermelha, ainda estavam desenhando os países que fariam parte do Oriente Médio. Então, você tem, por exemplo, a parte azul lá em cima e a parte verde, são os estados árabes sob proteção da França. Tanto é que a parte verde vai virar o Líbano. O Líbano até hoje tem muita influência francesa. E, repito, todo esse desenho do Oriente Médio aí foi feito em cima de mesa de escritório, com vários parlamentares europeus decidindo isso aqui. Inclusive, pode passar o próximo aqui? Meu bem, tem um outro mapa. Esse mapa aqui me chamou muito a atenção. Isso aí seria o mandato, chamado Mandato Palestino de San Remo, na conferência de 1920 a 1922. Me chama a atenção algumas coisas aí. Como vocês podem ver, a proposta dessa conferência de 1922 aí para o chamado Estado do Mandato Palestino pegaria países que hoje são independentes. Olha, veja bem, uma boa parte da Síria pertenceria ao Estado palestino. A Jordânia nem aparece contemplada aí.
A Jordânia nem aparece contemplada aí. E aqui eu tenho que revelar para vocês duas coisas importantes para vocês entenderem. Nessa época, já havia um pedido dos judeus para ter a terra de Israel. Você tem Herzl, que era o criador do Estado judeu. Havia o movimento sionita, que depois desse movimento sionita, alguns dizem sionista, né? Esse movimento depois ele vai sofrer uma modificação, mas lá atrás, o início do movimento sionita era o sonho de um Estado judeu, com Herzl, como falei com vocês, um dos pioneiros nisso, e até escreveu o Estado judeu. Então eles pediram, na época não era a ONU, era a Liga das Nações Unidas, que desse um Estado para os judeus, porque já havia acontecido a Primeira Guerra Mundial e muitos países da Europa estavam enfraquecidos. Aí que vem a jogada. Eles não tinham mais, os países europeus, depois da Primeira Guerra, que começou em 1914, eles não tinham condições bélicas, financeiras, para sustentar as colônias que eles mandavam. Mas eles também não podiam abrir mão dessas colônias porque eles tinham interesse no petróleo, que como bem a Aline falou, hoje eu sei que Israel não tem petróleo ali, mas na época poderia ter, é um potencial. Então, nesse aspecto, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar como chefe dessas ex-colônias pessoas que fossem subservientes aos próprios europeus. E quem seriam essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, tinha que ser gente que tinha força no Islã, porque nessa época muitos estados árabes, muitos sheiks já tinham condições financeiras. Então começaram a desenhar, por exemplo, os famosos Emirados Árabes. Olha, fica de presente para essa família de sheiks aqui. A Jordânia, vamos dar aqui para a família ossemita. Tá certo? Então, vou lotear para famílias. O único povo que no passado realmente teve um país aqui e foi expropriado das suas terras era o povo judeu. Porque os jordanianos, eu tenho muitos amigos jordanianos, mas eu estou contando a história. Antes, não havia um estado da Jordânia que foi perdido. Não. Antes pertencia lá, você tinha a cidade de Petra, você tinha os edomitas que moravam na região. Não havia o reino da Jordânia, havia o reino edomita. Depois você tem, fugiu agora aqui o pessoal de Petra, os comerciantes, viu o nome? Os nabateus. Depois vieram os nabateus, depois foi o Império Romano. Então não houve ali uma Jordânia que foi perdida e os jordanianos ficaram na diáspora e agora queriam reaver suas terras. Também não havia isso em relação a outros povos, ali como os Emirados Árabes. Mas Israel havia. Havia o povo judeu, havia uma capital, havia um lugar que foi perdido e esse povo estava espalhado e eles queriam voltar para sua terra. Então, em 1922, alguns colocam 1923, foi o Tratado de Balfour, onde já se assumiu a possível criação de um Estado judeu. Tá certo? Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial e você tem um atraso nisso aí e um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Aline, eu tenho mais outros 2 mapas, mas eu queria interromper para te dar a oportunidade de falar também, de repente, sobre esses mapas. Você quer que eu volte ao anterior? Não, põe um próximo mapa, Próximo, por favor, meu bem. É a Laura que está com o controle ali. Obrigada aí, Laura. Tem esse e tem outros também depois. Esse é após 1922. Sim, então, quando a gente fala das fronteiras de Israel dos dias de hoje, pessoal, as fronteiras com os palestinos, as fronteiras com Israel, a gente tem que lembrar que as fronteiras, elas são diferentes dos tempos bíblicos. Israel dos tempos bíblicos, ela era muito maior que os dias de hoje. Então, quando as pessoas acusam Israel de ser expansionista, de Israel ser imperialista, Israel está conquistando territórios, ao contrário, na realidade, Israel abriu mão de boa parte do território dado ao povo de Israel biblicamente. Obviamente, não todo mundo vai aceitar as fronteiras bíblicas, não é assim que a região funciona hoje em dia, mas se a gente for voltar ao primeiro mapa dos estados originais de Israel, falando biblicamente falando, por exemplo, na época do Segundo Templo de Jerusalém, o mapa de Israel era muito maior, quer dizer, o mapa de Israel englobava o que hoje em dia é Israel,
com boa parte da Jordânia, que é o que a gente está vendo, na realidade, os mapas anteriores que tu mostrou, que Israel era bem maior e englobava também um pedacinho do que hoje em dia é a Síria. Nos tempos bíblicos chamava Bashan, hoje em dia a gente conhece como as Colinas do Golã. As Colinas do Golã, biblicamente falando, eram em Israel. E por isso, quando o Rodrigo ele vai escavar locais biblicamente falando, parte dos locais de Israel bíblica estão fora de Israel. Eles estão dentro da faixa de Gaza, eles estão dentro da Jordânia, eles estão alguma coisinha dentro do Líbano, tem bastante coisa dentro da Síria. Então, a gente tem que lembrar que as fronteiras de Israel hoje em dia, justamente de Israel, elas são bem significativamente menores do que eram nos tempos bíblicos. Quando se começou a falar de talvez a criação de um Estado de Israel, os primeiros mapas usados pelas potências europeias justamente são os mapas que o Rodrigo mostrou. Eu acho que o próximo ajuda, Aline. Eu tenho um próximo aqui que tem todos aí. Eu acho que isso aqui vai te ajudar. Seria esse que você quer? Não é esse. Tu quer comentar sobre esse? Não, poder. E esses aí ajudam ou não? No que você está explicando? Esse aqui é o do mandato anglo-americano, depois foi as propostas que deram na ONU que acabaram não vingando. Sim, então o que acontece é que o território que originalmente se discutia a criação do Estado de Israel, o futuro Estado de Israel, ele era bem maior e ele foi diminuindo com o tempo, por vários motivos geopolíticos também, porque parte das potências europeias tinham interesse de dar esses territórios. Por exemplo, a Jordânia foi dada à família dos Hashamim, uma família muçulmana importante, e se criou a Jordânia. A propósito, a Jordânia é um país hoje em dia de maioria palestina. Quando a gente fala mais de 2 milhões de palestinos que estão na Jordânia hoje, mais de 2 milhões. Tem mais ou menos o mesmo número de palestinos morando na faixa de Gaza e na Jordânia. Os números oficiais, pelo menos, mas muita gente acredita que na Jordânia tem até mais palestinos que na faixa de Gaza, e tem mais palestinos que na autoridade palestina moram na Jordânia. Porque, lembrando, a Jordânia originalmente fazia parte desse mesmo território de Israel-Palestina. Mas o que acontece, pessoal, vamos avançar aí um pouco na história. Os britânicos ficam 30 anos em Israel e apanham de todos os lados. É cada um por si e todo mundo contra a Inglaterra. Quer dizer, o Rodrigo falou antes, já haviam judeus morando aqui, há judeus morando ininterruptamente em Israel há mais de 3.000 anos. A gente está falando aí mais ou menos de 3.300 anos há judeus morando em Israel, apesar de a maior parte dos judeus terem sido expulsos. Sempre houveram judeus aqui. Então, nessa época do mandato britânico, a gente está falando aí em 1917 em diante, os judeus não queriam os britânicos aqui, eles queriam sua independência. Os árabes locais também não queriam os britânicos aqui, queriam sua independência. Cada um por si, todo mundo contra a Inglaterra. E depois de 30 anos da Inglaterra apanhando por todos os lados, vendo que aqui não tem petróleo, eles decidem se retirar. E aí se discute o que fazer com a terra de Israel, com esse território. E aí a ONU manda um grupo de observadores para a terra de Israel. E os observadores da ONU, eles vão observar onde tem zonas de maioria judaica, zonas de maioria árabe, onde tem potencial de crescimento de uma população de outra, e eles dividem o território mais ou menos meio a meio e dizem, ok, se vai criar um Estado palestino, se vai criar um Estado judaico, e esse plano ele é votado e aprovado com a ajuda de um brasileiro. Quem sabe o nome do brasileiro, deixa aqui nos comentários, eu já vou comentar o nome dele também. Mas esse plano vai ser aprovado. Então, quando se fala... Colocaram Giovanni Souza, mas não é não. Giovanni Souza ajudou judeus a fugir. Já escreveram aí, Oswaldo Aranha. Muito bem, pessoal. Quem escreveu Oswaldo Aranha, tem até muitas homenagens a ele aqui em Israel. Então, esse plano ele foi aprovado e se ofereceu aos palestinos 50% do território, que é mais do que hoje em dia a faixa de Gaza e a Cisjordânia foi oferecido para eles. Então, quando a gente fala que os palestinos não têm um Estado, não é por falta de tentativas. A primeira tentativa foi da própria ONU, e a ONU ofereceu para eles, olha, vocês vão receber 50% do território, e 50% do território vai ser dado para Israel. Israel aceita esse plano e declara independência, e os palestinos e os países árabes vizinhos não aceitam esse plano e declaram guerra. Então, a gente pode falar de
muitas vezes ao longo da história que os palestinos tiveram oportunidade de criar sua independência. Isso inclui também a faixa de Gaza, e eles não quiseram criar o seu Estado por vários motivos. Então, posso falar de toda a população. Obviamente, a gente está falando que a liderança, o governo palestino, não aceitou. Então, infelizmente, eles não aceitaram e decidiram declarar guerra. E aí começa os 70 anos de conflito, 75 anos de conflito que a gente vive agora. Na verdade, o conflito não começa porque Israel foi criado, o conflito acontece porque os palestinos não estavam dispostos à existência do Estado de Israel. Eles não queriam 50%, eles não queriam 60%, eles não queriam 70%, eles queriam 70% do território, e a gente ouve isso nos próprios discursos palestinos. Quando vocês querem saber o que eles acreditam, que nem eu li antes do Estatuto do Hamas, ouçam a liderança árabe, ouçam a liderança palestina, ouçam o que os ayatolás do Irã falam, ouçam o que eles falam, eles não têm vergonha nenhuma de dizer o que eles pensam. E em 1948, quando Israel declara sua independência, o que eles disseram é: a gente vai pegar e jogar todos os judeus no mar. E todo o território vai ser árabe ou palestino. Não realmente fazia tanta diferença nessa época para eles. Mas, para surpresa deles, Israel venceu a guerra. E Israel venceu todas as guerras desde então. E eu posso dizer com plena certeza que Israel também vai vencer o conflito atual, vai sair vitorioso. Infelizmente, com muitas perdas, que não é uma coisa que Israel viveu nas últimas décadas, quer dizer, um ataque com tantas vidas humanas, principalmente civis, mulheres e crianças. Mas Israel venceu a guerra de independência, e isso iniciou a questão da o que vai ser feito com os palestinos, porque os territórios que deveriam ser dos palestinos, deveriam pela ONU, outra vez. Se tu perguntar para a Bíblia é uma resposta, se tu perguntar para a ONU é outra, se tu perguntar para os britânicos é outra coisa. Para cada um que tu perguntar tem uma resposta diferente, mas o território que a ONU tinha destinado a Palestina, ele foi dominado por outras nações. Qual foi a nação que mais tomou territórios? A Jordânia. A Jordânia, que já tinha boa parte do território de Israel-Palestina, conquista ainda mais territórios, e eles conquistam o que hoje em dia a gente conhece como Cisjordânia. Não é por causa disso o nome, mas ajuda a lembrar que a Cisjordânia foi conquistada pela Jordânia por 19 anos, a faixa de Gaza foi conquistada pelo Egito, e eles mantiveram a população palestina vivendo em condições bem ruins durante esses anos. E aí tudo realmente muda em 1967, quando Israel, mais uma vez, é atacado pelos seus vizinhos, e Israel sai vitorioso. Mas a diferença da guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, que não só Israel vence a guerra, como vence em 6 dias, e mais que triplica o seu território. Então, Israel aí aumenta o seu território e conquista zonas que são a faixa de Gaza, e são também a Cisjordânia, Jerusalém, que havia sido perdido, e as colinas do Golã. Então, Israel, que ainda é um estado pequeno, e a Península do Sinai, a gente não pode esquecer. Então, Israel, que é um estado pequeno, de repente cresce. Tu pode botar de volta o mapa, Rodrigo? É isso que eu pedi aqui para colocar o mapa, porque você está descrevendo aquele mapa que tem vários juntos. Não, antes desse. Esse aqui, ó. Não, tu quer falar desse? Esse aqui é o próximo? Que esse aqui tá. Esse aqui? Sim, eu tô tentando. Sim. Porque esse aqui tem a primeira proposta de 45 e depois a de 49 com a concordância, né? Porque aqui mostra bem o que seria hoje a Palestina. No mapa que está, bom, à minha direita, que acho que é a direita de quem está olhando para a tela, né? Você tem uma faixazinha azul. Essa faixazinha azul é a faixa de Gaza, tá certo? A parte verde aqui seria a parte da Cisjordânia, mas aqui não está bem o território palestino, assim como foi proposto. Depois eu vou entrar, porque Jerusalém ali seria uma área internacional. Aliás, Aline, até antes de você analisar o mapa, deixa eu até colocar alguns motivos do conflito,
E depois eu quero falar também um pouco aqui sobre os erros do lado de Israel também, porque senão alguém pode falar, vocês só estão falando do lado do Hamas, da Palestina, mas há erros do lado de Israel também, e esses erros, o ponto é o seguinte, há erros do lado de Israel, há erros do lado do Hamas, da Palestina, o ponto é o seguinte, jamais uma violência pode justificar outra violência, tá certo? Jamais. Se violência justificar violência, então eu vou soltar a maior parte dos que praticam feminicídio aí, porque muitos deles são vítimas de violência na infância. Tem muitos que praticam feminicídio que você vai ver ali a ficha psicológica dele, foi um camarada que sofreu violência doméstica até sexual na infância, isso tornou um camarada hostil às mulheres. Agora, veja bem, ele pode ter sofrido na infância o que sofreu, isso jamais vai justificar ou amenizar a agressão contra uma mulher. É esse o ponto que eu quero colocar. Tá certo? Jamais. Uma violência não autoriza você a praticar outra violência porque você foi vítima de uma injustiça. Então, esse é um ponto. Daqui a pouquinho nós vamos falar do erro de Israel, mas eu quero pontuar isso bem claro. Falando especificamente da faixa de Gaza, que é o que está mais claro no mapa aí, que é o pontinho azul, eles ficaram totalmente ilhados ali, porque eles não podem passar sem autorização para o lado israelense. Você tem a cerca ali. De frente, você tem um pedaço de mar, que é o mar Mediterrâneo, mas que é em grande parte controlado pelo Egito. E se você pegar a parte da Jordânia aqui, que tem o Rio Jordão quase como um divisor de territórios ali, quase, não inteiramente, quase um divisor de territórios, a Jordânia ocupou uma boa parte aqui no lado leste, e aí pegou algo que seria do território palestino. Por isso que você tem 2 milhões, mais de 2 milhões de palestinos vivendo na Jordânia, e ninguém reclama esse território para eles. Isso que eu acho muito interessante. Ninguém reclama essa parte da Jordânia para os palestinos, sendo que, teoricamente, deveria pertencer à Palestina, já que 2 milhões deles estão vivendo lá. Sim, quando se fala da criação de um Estado palestino, o que muita gente fala é que, na realidade, a Jordânia deveria se transformar em um Estado palestino, já que é um Estado com grande população palestina vivendo. Então, mas o mundo prefere brigar com Israel. Infelizmente, a mídia tenta transformar Israel no vilão, como o Rodrigo muito bem falou. Israel cometeu erros e segue cometendo, quer dizer, Israel não é perfeito, Israel tem seus problemas, obviamente, mas a vilificação de Israel na mídia ela é completamente desproporcional à realidade que a gente vive aqui. E eu posso falar isso como alguém, pessoal, que trabalha em Israel e eu trabalho também na Autoridade Palestina. Deixo bem claro que eu trabalho dos dois lados da fronteira, eu tenho autorização de trabalho nos dois lados da fronteira, então eu estou em contato Você com as duas. Você tem amigos palestinos, é bom eu tenho acentuar. vários amigos palestinos, então árabes israelenses também palestinos cristãos, palestinos muçulmanos. Então, na realidade, eu tenho contato com os dois lados da fronteira. Eu acho também uma vantagem por eu ser brasileira, apesar de morar aqui, eu sou brasileira, então eu tenho circulação livre dos dois lados e eu posso ver a realidade, não dentro da faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza não permite a nossa entrada, mas dentro da Autoridade Palestina eu circulo muitas vezes, eu circulei de Ramallah Jericó, Belém é autoridade palestina, Jericó, Belém, Siquém, vários lugares desses são lugares palestinos e, aliás, pessoal, quando a gente viaja para Israel com os grupos, em 90% dos casos, o motorista sempre é palestino ou árabe muçulmano, e são os melhores, né? E são os melhores. Muçulmanos. Então, não existe essa rixa. Por isso que eu falo com vocês. Essa briga, é errado falar que é israelense contra palestino ou árabe. Lembrando que árabe e palestino não é sinônimo. Tá bom? Árabe não é palestino e palestino não é árabe. Árabe é um nome que dá, às vezes, de maneira até meio errônea. Porque eu vou explicar a vocês por que dessa confusão. No passado, quando tudo isso aí estava na mão do Império Turco-Otomano, todo mundo que morava em Israel,
Líbano, atual Israel, atual Líbano, atual Síria, a própria Turquia, Grécia ou Egito tinham passaporte turco. E eu não sei quantos conhecem a literatura brasileira aí, que tinha, por exemplo, o Nassif, da Gabriela, que ele ficava sempre brigando assim, eu não sou turco, eu sou libanês, eu não sou turco, eu sou libanês. O pessoal chamava de turco, muita gente fala assim, você é turco, é por causa dessa confusão. Na verdade, são povos distintos, mas como todos eram dominados pela Turquia, o turco otomano, todo mundo tinha um passaporte turco e acabou que o libanês era chamado de turco, o egípcio também era chamado de turco, de maneira errada. Então, hoje também existem aqueles países que, por ter uma língua árabe e a sua maioria praticar o islamismo, são chamados de países árabes. Mas, a rigor, eles não são árabes. Por exemplo, o Egito é considerado República Árabe do Egito, mas apenas por conveniência política, porque, etnicamente falando, o egípcio é egípcio, ele não é árabe. O Líbano, etnicamente falando, ele não é árabe, ele é fenício, tá certo? Então eles chamam tudo de árabe. O Irã, por exemplo, o Irã não é nem uma coisa nem outra, porque no Irã fala persa. O Irã fala persa e pratica o islamismo, mas não é árabe. Nem o árabe eles falam no Irã. Então, só para você entender. E os palestinos, a etnia deles ainda é ponto de controvérsia, discordância, mas até onde saibamos, eles não são de etnia árabe. Só deixar isso aqui bem claro para fazer essa distinção. Então, quando a gente fala palestinos, árabes e israelenses, não sei se está errada a nomenclatura, são pessoas de ascendência árabe que estão morando em Israel, como esses motoristas que eu falei, praticam o islamismo e não há problema nenhum em relação a isso. Então, pessoal, deixa agora... vamos aproveitar, a gente já está 1 hora na live, mas eu quero 5 minutinhos de vocês para explicar o atual conflito. Quer dizer, a gente foi mostrando como isso foi evoluindo, mas no final das contas, o que está acontecendo a partir de ontem? O Rodrigo vai botar de novo o mapa, eu peço desculpas. Não, diga isso, por favor. Pode Laura, colocar, põe Gabi. o mapa para a gente. Eu coloco o último também. Não, mais um para frente. Esse é o último. É o último? Então tá faltando um mapa que eu esqueci de entregar para a Mas Laura. não tem problema, eu Não tem consigo problema. explicar com o mapa da direita, pessoal. Todo mundo Uhum. olha para o mapa da direita, que ele é uma parte laranja, uma parte verde e uma partezinha azul. Não é um mapa exato, porque a gente está falando de um mapa de alguns anos atrás, mas ele é um mapa bem aproximado que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Então, a parte laranja é o Estado de Israel. Aqui não contém as colinas do Golã, que também são parte do Estado de Israel. Nós vamos dizer que a parte laranja ela é mais ou menos como é o mapa de Israel hoje em dia. E a parte da direita verde é a Cisjordânia. E a parte da esquerda, pequenininha, aquele cantinho ali à esquerda, no cantinho, no meio, aquilo ali é o que é a faixa de Gaza. Com o grande equívoco, eu tento sempre repetir isso quando eu falo de conflito, o grande equívoco que as pessoas falam é que o conflito é Israel contra palestinos. Não é, gente, não é. Por quê? Porque não existe uma, mas existem, na prática, 2 Palestinas, 2 territórios palestinos com 2 governos diferentes, com 2 objetivos diferentes. Então, eles têm, obviamente, muitas coisas culturais em comum, mas eles são, na prática, 2 territórios divididos. Então, a parte da direita, que é a parte verde, é a Cisjordânia. É um território que, hoje em dia, dentro da Cisjordânia, tem o que a gente chama de autoridade palestina. Então, não toda a parte verde, mas parte dessa parte verde, ela é, hoje em dia, controlada e auto-administrada pela autoridade palestina. E é na autoridade palestina que eu comentei que eu circulo. A autoridade palestina tem acordos de paz com Israel, tem acordos de colaboração com Israel. Quer dizer, eu caminho dentro da autoridade palestina, obviamente não em todas as cidades, mas em cidades que são mais tranquilas, como Belém e Jericó. Eu falo em hebraico, dentro da autoridade palestina. São territórios que é uma zona que tem acordos de paz com Israel. Ainda não é um país, não existe e nunca existiu o Estado palestino. Eu não digo que não vai existir no futuro, mas até hoje na história nunca existiu o Estado palestino. O mais próximo que a gente chegou do Estado palestino, até os dias de hoje, nessa história toda que a gente falou de séculos e séculos, o mais próximo que a gente chegou é
a autoridade palestina, que é uma zona auto-administrada. Eles têm o próprio parlamento, o próprio presidente, impostos, sistema de educação, sistema de saúde. Eles são auto-administrados, mas eles ainda não cortaram o cordão umbilical com Israel. Isso quer dizer que a maior parte da água vem de Israel, a maior parte da eletricidade vem de Israel. Eles não têm moeda própria, a moeda que eles usam é o shekel israelense. Uhum. Então, imaginem uma zona dentro da Cisjordânia que é auto-administrada pelos palestinos. E que, no futuro, eles buscam, dentro desse território, criar um Estado palestino. E até aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Aliás, torcemos para que eles consigam. Sim. Eu, pessoalmente, sou a favor da criação de um Estado palestino. Eu acho que a população palestina quer sua independência, então eles merecem ter sua independência, mas, obviamente, a independência palestina não vai vir às custas da destruição do Estado de Israel, e sim a criação do Estado palestino vai vir graças a um acordo de paz com Israel. Os acordos já começaram. Os últimos acordos sérios que tiveram, a gente está falando aí nos anos 90, nos anos 2000, quer dizer, bastante tempo as negociações não avançam, mas já houveram acordos de paz, e a ideia é que esse pedaço da Cisjordânia, aí depende exatamente que pedaço, dependendo de para quem tu pergunta, mas que um pedaço da Cisjordânia, que é a autoridade palestina, se independize e eles criem lá no futuro o Estado palestino. Do outro lado do mapa, aquele cantinho azul é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, pessoal, ela é o problema. Vamos não a população civil, mas por que a faixa de Gaza se tornou um problema? Quando se fizeram os acordos de paz entre Israel e a autoridade palestina, foi entregue à autoridade palestina os dois territórios, tanto um pedaço da Cisjordânia como a faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestina. E o que aconteceu é que em 2005, mesmo quando a faixa de Gaza passou a ser parte da autoridade palestina, ainda haviam judeus vivendo dentro de Gaza. Gaza, biblicamente, faz parte de Israel, então haviam judeus vivendo dentro da faixa de Gaza. E em 2005, Israel decidiu retirada unilateral. Israel disse: a gente não quer mais morar dentro de Gaza, e Israel retirou à força toda a população judaica, civil e militar de dentro de Gaza. Então, Israel simplesmente retirou toda a sua população em 2005, entregou 100% da faixa de Gaza para a autoridade palestina e diz: olha, toma que o filho é teu, resolvam aí o que vocês querem fazer. E a ideia era entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina para acelerar e para proporcionar a eles a criação do Estado palestino dentro dessa região. Quer dizer, 100% da faixa de Gaza, 100% da faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestina, mas o que acontece é que no ano seguinte, o Hamas, que é esse grupo terrorista, deu um golpe de Estado. O Hamas deu um golpe de Estado dentro da faixa de Gaza. E aqui está o grande problema, pessoal. A população de Gaza não abriu os braços e diz: nós queremos ser governados por um grupo terrorista. O Hamas tomou à força o governo de Gaza e desde então eles oprimem a própria população deles, a população palestina. Uhum. E todo o dinheiro, pessoal, que eles recebem, toda a ajuda humanitária, quer dizer, o dinheiro chega muitas vezes como ajuda humanitária, eles pegam e destinam isso para a guerra, para o conflito, porque o Hamas não busca a criação do Estado palestino. O Hamas busca a destruição de Israel e a substituição de toda Israel por um Estado islâmico. Se vocês já ouviram falar do grupo terrorista Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou Daesh, o ISIS, pessoal, a ideologia do ISIS e do Hamas é extremamente parecida. O objetivo do ISIS é transformar toda a região, que no caso eles estão lutando, da Síria e do Iraque, num grande Estado Islâmico. O objetivo do Hamas é transformar toda a Palestina e Israel num grande Estado Islâmico. Então, quando se pergunta, mas por que não se faz negociações de paz com o Hamas? É a mesma coisa que falar para os Estados Unidos fazer negociação de paz com o ISIS. Não é viável, porque o objetivo do ISIS é a destruição dos cristãos, dos judeus e de todas aquelas pessoas que não são muçulmanos sunitas da mesma linha deles. E por isso, quando se fala do conflito, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem é que não existe uma Palestina, na prática existem duas.
Ó, vamos olhar pela última vez no mapa, daí a gente vou pedir para tirar. À direita, a parte verde é Cisjordânia, a partezinha azul pequena é a faixa de Gaza. Laura, pode tirar o mapa. E por isso, pessoal, não é a luta de Israel contra o povo palestino. O povo palestino, ele é um povo relativamente grande, distribuído entre vários países. Tem palestinos vivendo na Síria, no Líbano, na Jordânia, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. O problema é o Hamas, que é esse grupo que controla a faixa de Gaza e que busca a destruição do Estado de Israel. Para fechar aqui também, Aline, que eu não quero que essa live fique muito grande, você está cansada aí, você tem que dar atenção para o seu filho. Eu só vou fazer uns 2 ou 3 comentários aqui, encerro e te dou a palavra final também. Em primeiro lugar, eu estou acompanhando aqui alguns comentários e a internet tem louco de toda maneira. Tem alguns aqui que são completamente imbecis, perdoe minha sinceridade aqui. Não sabem nada com nada. Tem outros que não estão percebendo que eu estou falando com uma mulher grávida, que está para ganhar bebê daqui a 2 meses, talvez, que está com outro, um mês, está de 8 meses, tá de 8 meses, com um filhinho dormindo num quarto, ela fazendo live para explicar para vocês aqui na internet, e o marido lutando para garantir a segurança dela e do bebê dela. E aí vem uns nerdzinhos de internet aí, que só ficam fazendo pesquisa em Wikipedia, ou escutando o que um fala e o que outro fala, e falando bobagem por aí. Tá bom? Então, assim, ajudem também a eliminar esse pessoal aí, manda eles calarem a boca, os comentários. Em momento algum aqui, o pessoal está puxando sardinha só para o lado de Israel. A própria Aline, que é brasileira e israelense, admitiu aqui 2 coisas importantes. Somos favoráveis à criação do Estado de Israel. Letra A, Israel também erra, dos palestinos, corrigindo. Israel também erra. Há vítimas dos 2 lados. Isso aqui foi dito a exaustão, mas há pessoas que são analfabetos funcionais ou insistem em não entender. O ponto é que nós temos crianças sendo mortas. E eu fico muito chateado, Aline, quando grupos com instrumentos ilícitos se valem de causas lícitas. Eu vou dar exemplo. Os negros foram muito segregados. Aí alguns negros, em nome da segregação dos negros, querem agora segregar os brancos. Querem ir lá e acabar com branco, e branco é tudo ridículo, vamos acabar com os brancos, vamos tirar os brancos do poder. A história está repleta de exemplos que, quando a minoria oprimida se vale de instrumentos violentos para poder dominar, quando eles dominam, eles se tornam ditadores tais quais. E isso não é ideia minha, é de Paulo Freire, um autor que muita gente aí que bate palmo para as causas minoritárias, bate palmo para Paulo Freire. Paulo Freire, leia lá, Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire diz que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. E na história, todos os grupos que tiveram opressão e que usaram de violência para reivindicar o seu direito, não deu em nada. Olha a Revolução Francesa. Olha o Saddam Hussein. Você pensa que os grandes ditadores da história nasceram como? Eram pessoas que foram vitimadas e que, ao assumir o poder, queriam vingança. Saddam Hussein, Gaddafi, Mao Tse-tung, Lenin. Pega a biografia desses grandes ditadores, o próprio Adolf Hitler, são pessoas que sofreram na infância por fazerem parte de uma minoria, pegaram aquele ódio, escancararam aquele ódio, usaram seu poder de influência e liderança para convencer aos sofredores que eles seriam a figura messiânica que os tiraria dali, e assim que eles assumiram o poder, se tornaram piores do que aqueles que eles denunciaram, e começaram a oprimir o próprio grupo ao qual eles inicialmente diziam defender. Vou dar um exemplo do Saddam Hussein. Quando o Saddam Hussein assume o poder, havia uma briga no Iraque entre xiitas e sunitas. Lembrando que o Irã é xiita, e o Irã oprimia muitos iraquianos. O Saddam Hussein começou a dar voz a isso aí, dar voz às minorias, subiu um discurso que, em termos éticos, corretíssimo. Mas quando o Saddam Hussein assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar no parlamento todos os deputados que eram xiitas ou que eram do partido de oposição. E depois ele se tornou um ditador no Iraque. Então, o que líderes como o Hamas estão fazendo é o seguinte: estão se valendo de uma causa nobre, porque aqui eu tenho que fazer a admissão para essa live ficar coerente. Infelizmente, foi o mapa que eu esqueci de colocar,
mas só para vocês terem uma noção, existe um problema dos ultra-religiosos, de alguns grupos fanáticos de israelenses, que assim como a Aline falou dos palestinos, esse grupo de israelenses fanáticos, eles também não querem um país livre de Israel, eles querem a morte dos opositores. São pessoas que às vezes invadem território palestino, são o mesmo grupo que pratica intolerância contra cristãos, tá bom? É o mesmo grupo que incentiva cuspir quando passa uma procissão de cristãos da Cidade Velha de Jerusalém. É o mesmo grupo que tem casos aí na internet. Israel pune essas pessoas, de pessoas que também praticam terrorismo contra os palestinos. E vão ocupando terras que, pela negociação, já deveriam ser dos palestinos, diminuindo também o território palestino. Existem, sim, esses erros, essas ocupações de assentamentos irregulares. Isso existe. Ninguém está negando isso. O problema é agora, com base nisso aí, justificar um grupo que vem ameaçar a vida do esposo de alguém que está de 8 meses de gravidez, que não está expulsando nenhum palestino da casa dele, não está fazendo nada contra eles, não está ali. Agora vem esse grupo para ameaçar a liberdade de uma criança que nem nasceu ainda e que não tem nada a ver com isso. É contra isso que nós estamos aqui lutando. Ninguém está falando assim, Israel é o mocinho, Palestina é o bandido, de maneira nenhuma. Eu acabei de citar aqui o Yasser Arafat, que jamais subscreveria isso. Aliás, diga-se de passagem, para vocês verem que nós somos claros também em ver o erro de Israel, quem matou Yitzhak Rabin, que queria a paz, não foi um palestino, foi um israelense fanático. Ou seja, exatamente, o próprio Israel teve um primeiro-ministro assassinado por um israelense fanático que não queria a paz. Então, nós não podemos demonizar agora o grupo palestinos versus israelenses. Não. É Israel se defendendo de um ataque de pessoas que estão fazendo isso. Apenas para deixar claro aqui o ponto de vista técnico, a ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Em muitos países, é triste isso, oficialmente a ONU não reconhece, em muitos países, inclusive o Brasil, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Só que, eu só vou colocar um detalhe aqui para vocês pensarem, isso é uma questão de nomenclatura oficial e realidade. Às vezes, entre a nomenclatura oficial e a realidade, existe uma distância, um hiato. Porque muitos países, como a Rússia, por exemplo, que legitimam o Hamas, não aceitariam alguém com a postura do Hamas desafiando o Putin. A China, que reconhece o Hamas como um partido legítimo, não aceitaria uma oposição como a do Hamas desafiando o Partido Comunista Chinês. Então é fácil eu falar bem de um partido quando ele não está se opondo ao meu governo, mas uma pessoa com a mesma postura política do Hamas nesses países que eu citei aqui, ou mesmo no Brasil, já estaria sendo, se alguém tivesse a postura do Hamas contra o governo brasileiro, com certeza o Supremo já estava aí empreitando o mandato, alguma coisa assim. Então nós devemos tomar cuidado também em apenas falar assim, não é porque não foi oficializado. Eles podem não ser, mas essa prática de atacar mulheres, crianças, uma senhora idosa com demência, se eu não posso chamar isso de terrorismo, então me ensinem qual a palavra que eu qualifico, porque talvez eu não conheço bastante a língua portuguesa. Tá certo? Devemos dar nome aos bois, sim. Isso foi algo que nós devemos levantar contra. Repito, Israel cometeu seus erros. Temos também que denunciar quando fanáticos de Israel oprimem palestinos, que há casos, sim, de opressão. Devemos denunciar, como eu falei, quando um fanático de Israel mata o primeiro-ministro porque não quer a paz. Devemos denunciar quando fanáticos de Israel cospem diante de cristãos passando da Cidade Velha. Eu fiz isso no meu Instagram. Então, nós não somos cegos em relação aos erros. O que eu não posso é, de maneira nenhuma, achar qualquer justificativa, por mínima que seja, para as atrocidades que foram feitas contra civis, incluindo mulheres, crianças, pessoas com um rosto. É isso que nós devemos deixar bem claro aqui. Não podemos apoiar isto, nem por discurso, nem por outra forma. Devemos nos unir em oração, jejum, pedido de Deus e denúncia, sim, sem ficar muito preocupado com o politicamente correto, porque é hora, irmãos, de darmos nome aos bois ao que está acontecendo. E orar pela paz de Israel, para que isso não perdure, porque são vidas.
E dos dois lados, porque se a retaliação for pesada, também haverá inocentes sendo mortos do lado palestino. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Assim como eu amo a Aline, amo a família dela, eu também amo amigos, famílias palestinas, a outras grávidas também na faixa de Gaza, temendo um bombardeio em retaliação nesse momento, ordenado pelo primeiro-ministro. Dos dois lados, há pessoas fragilizadas com medo do que essa estupidez pode causar com pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Sim, eu quero terminar a live falando uma última coisa para vocês, pessoal. Nada nunca pode justificar ataque a civis de nenhum dos dois lados. E o que a gente viu ontem, que a gente está falando de centenas de civis mortos, mais de uma centena de sequestrados, crianças sendo torturadas, mulheres sendo abusadas, não existe justificativa nenhuma para isso, jamais. Eu quero convidar todos vocês a orarem pela paz de Israel, pela paz também do povo palestino. E lembrar, pela última vez, quem quer o bem do povo palestino tem que ser contra o Hamas. Hoje em dia, quem causa a maior parte do sofrimento da população de Gaza é o Hamas, que não permite eles terem uma vida digna, que não permite eles a terem sua própria vida, e não permite eles terem sua liberdade de religião, aqueles que não são muçulmanos sunitas. Então, vamos apoiar Israel, vamos apoiar os palestinos inocentes, e vamos ser claramente contra o terrorismo, que no momento, o maior terrorismo contra a população de Israel e também a população palestina é o grupo terrorista Hamas. Eu quero agradecer ao Rodrigo Silva por ter participado hoje com a gente, por ter nos passado tantas informações históricas, convidar a se inscrever no canal dele, quem está assistindo no meu e não conhece, Rodrigo Silva Arqueologia. Acompanhem, tem muita informação muito legal sobre Israel. Graças a Deus, normalmente não são esses os nossos assuntos. A gente gosta de mostrar a história, a arqueologia, o lado lindo de Israel. O Rodrigo também viaja por outros países aqui da região. Então, eu quero convidar vocês a acompanharem ele e agradecer a todo mundo que assistiu. Obrigado. Eu também quero agradecer, Aline, e acho interessante que eu perdi aqui, a gente não deve dar muita atenção para hater, mas alguém escreveu assim, Aline, tira esse apoiador de terrorista daí. Quer dizer, depois de tudo que eu falei, denunciando, ainda me chamar de apoiador de terrorista e pedir para você me tirar, você vê o nível das pessoas. E eu termino, por que eu citei esse hater sem citar o nome dele, que eu não vou dar crédito? Sabe por quê? Sabe qual a diferença entre os que estão matando mulheres e crianças lá e talvez muitos que estão assistindo aí? Nenhuma. Eles são humanos, como nós. O problema é que eles deram voz àquele lado humano da crueldade. E não pense que você é tão bom acima do bem e do mal que você não pode cometer esse erro. Ore a Deus para que você mesmo não seja, dentro do seu mundo, alguém também que está segregando, matando, dificultando. Na época que Jesus de Nazaré esteve aqui, ele foi alguém que, para os cristãos, é o Messias, para os judeus, para muitos judeus, é um grande mestre. Jesus também tinha muitos ali que estavam querendo pegar, lutar contra Roma, praticando terrorismo, na época de Jesus. E Jesus falou o seguinte, olha, se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, anda duas. Ama o teu inimigo, ore por ele. Parecia pacífico demais, mas o movimento está aí até hoje. Então não é por violência, tá bom? O direito de defender, isso aqui eu acho que está consubstanciado, ninguém está questionando isso. Mas a violência contra civis, mulheres e crianças, ela não se sustenta. Tá bem? Vamos dar voz ao pleito de paz. Aline, você está sempre nas nossas orações. Além das orações, conte com a nossa solidariedade. Pessoal, a Aline é uma grande parceira que nós temos e ela é uma representante de outras várias pessoas que estão sendo vitimadas. Oremos por aqueles que estão com um parente agora na mão dos sequestradores lá sem ter notícia. Tá certo? E não permitamos que o ódio consiga apoiadores através do nosso comportamento. Eu termino com essas palavras. Não permita que o ódio consiga apoiadores através do seu testemunho e do seu comportamento. Sejamos agentes da paz. Shalom, Aline. Shalom para todos vocês. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de todos. Um abraço. Um abraço, pessoal.